Boa noite. Hoje nós daremos início para o nosso ciclo de palestras sobre a residência veterinária na UFPR Setor Palotina. E hoje teremos uma palestra sobre os aspectos gerais da residência veterinária com a professora doutora Fabíola e a professora doutora Marilene. Lembre-se também de fazerem perguntas no chat para a palestrante responderem no final da palestra. E sobre a lista de presença, ela está aqui na descrição da live. Ela também vai ser colocada nos grupos do WhatsApp e nos comentários do YouTube. Só que para responder ela, você precisa de uma palavra-chave, que eu vou dizer em algum momento da live, e vai aparecer na tela também. Bem, então vamos para a primeira palestrante, que será a professora doutora Fabíola. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fez especialização em residência clínica cirúrgica e obstetrícia de pequenos animais pela UFMG. Fez mestrado e doutorado na UFMG também. E agora ela é professora no Setor Palotina e ela dará a primeira palestra. Deixa eu colocar ela aqui. Oi, Fabíola, tudo bem? Ei, tudo bem? Oi. Então, boa palestra e a gente se vê daqui a pouco. Você tá vendo minha tela? Estamos sim, aham. Então tá bom. Olá, pessoal, boa noite. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o programa de residência em medicina veterinária da UFPR Setor Palotina. É um programa novo, então ele existe desde 2012 e atualmente eu não sou coordenadora do programa, eu fui coordenadora durante 4 anos e agora o coordenador é a professora Marilene. Na verdade, está num processo de transição, mas a última coordenadora foi a professora Marilene. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o programa de residência. Então, o programa de residência ele é um programa de pós-graduação lato sensu. Então, o que significa isso? Ele é um programa de treinamento em serviço supervisionado e, como todo programa de residência, ele é caracterizado como um programa de residência multiprofissional em área de saúde. E todos os programas de residência, eles são gerenciados, são coordenados pelo Ministério da Educação. Então, muitas das coisas que caracterizam o nosso programa de residência, ele não é uma coisa exclusiva da UFPR. São exigências do MEC que todos os programas têm que seguir para realmente conseguir manter as bolsas e os programas ativos. Então, os primeiros programas de residência, eles eram médicos exclusivos. Só que aí, depois de algum tempo, com muita briga e muita evolução, a gente conseguiu a aprovação dos programas de residência multiprofissionais. Aí tem fisioterapia, fono, psicologia e a medicina veterinária, por ser uma área que está inserida dentro da saúde única, então a medicina veterinária também entrou nesses programas de residência. Então, como que acontece? A gente tem uma carga horária dividida em 62% da carga horária em treinamento em serviço supervisionado, ou seja, você tem um tutor ou um preceptor que te acompanha e vai te ajudar no seu treinamento. 20% da carga horária é teórica, então tem disciplinas que vão desde bem-estar, ética, até as disciplinas específicas. Dentro do nosso programa, como o nosso corpo docente é muito restrito, e a gente tem uma carga horária na graduação bem alta, então a gente não consegue se dedicar super e oferecer disciplinas exclusivas, tipo a disciplina de anestésio, que é a minha área, a residência em anestésio, desculpa, ela não vai ser exclusiva, as aulas teóricas não vão ser exclusivas da anestésio. Então, o residente da anestésio, ele vai acompanhar a aula de clínica cirúrgica, de clínica médica, então tem outras áreas afins. Não fica tudo muito fora não, mas não é totalmente exclusivo, tá certo? As aulas teóricas. E existe uma discussão muito grande sobre qual é a carga horária em atividades de saúde única. Então, como eu falei para vocês, a veterinária está dentro do programa de residência multiprofissional porque ela está inserida na saúde única. Então, é uma exigência do MEC que o residente realize atividades de saúde única. Não existe atualmente uma carga horária específica para isso, mas existe uma discussão entre os coordenadores, entre as coremus, que seja em torno de 18% da carga horária.
tá certo? Então, quem tem interesse em programas de residência, se preparem para realmente... mas eu sou de uma área que não tem nada a ver com saúde única. Não tem problema. Tem que ter atividade em saúde única para caracterizar a residência do MEC, tá certo? Os programas de residência do MEC, eles têm duração de 2 anos, e são 2 anos mesmo, tem uma carga horária bem específica que eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero fazer 1 ano só. Então, 1 ano só você não tem direito a nenhum tipo de certificado e nem histórico, nada. Você tem 0. Ou você faz 2 anos, ou você não faz nada. E durante esses 2 anos, o residente ele deve ter dedicação exclusiva ao programa, porque a carga horária é muito pesada. Então, o residente ele se compromete a não ter nenhum outro tipo de fonte de renda durante o programa de residência e se dedicar exclusivamente a ele. Então, aqui mostrando para vocês algumas fotos dos nossos residentes agora durante a pandemia. Então, os residentes participaram de barreiras sanitárias aqui no município, então, medindo a temperatura das pessoas na cidade, fazendo educação da população sobre o coronavírus e preparando soluções antissépticas para doação para a comunidade. Então, durante a pandemia, essas foram as atividades, mas no passado os residentes já participaram de visitas aos domicílios junto com os agentes de saúde, para avaliar os animais e educar a população sobre cuidados básicos aos animais de companhia, aos alimentos e tudo mais. Então, um pouquinho sobre o nosso hospital. Essa daqui é a fachada do Hospital Veterinário, para quem não conhece, para quem não é de Palotina. E esse daqui é o nosso corredor central do Hospital Veterinário. Aqui a gente tem o internamento, tem a sala de emergência aqui, os ambulatórios, a central de medicamentos. Então, é a nossa estrutura básica das atividades dentro do Hospital Veterinário mesmo, onde eu estou inserida, porque eu tenho mais familiaridade. E essa daqui é a sala da grande maioria dos residentes. Então, residentes de clínica médica, cirúrgica e anestesiologia ficam aqui. Então, tem computadores de acesso ao sistema e as mesas individuais com armários individuais também que os residentes podem acessar. E aí, será que é residência ou é resistência? Então, o programa de residência, ele significa muitas horas de trabalho em serviço, de atividade em serviço. Então, são ao todo 5.760 horas, isso significa 60 horas de trabalho semanais, 6 dias por semana. Então, o trabalho vai de 8 a 12 horas por dia, mais ou menos, e o residente tem direito a uma folga semanal. Tem áreas que conseguem fazer folga 2 dias, sábado e domingo, por exemplo, se não tiver atendimento emergencial. E tem áreas que vão precisar trabalhar no fim de semana, porque tem os animais internados, tá certo? Então, isso quantos dias por semana vai depender da área, mas a carga horária é essa, independente se a pessoa é de anestésio ou de uma área laboratorial, a carga horária são 60 horas. A diferença é que quem tem animal internado, geralmente tem que trabalhar nos fins de semana e aí diminui um pouco a carga horária de segunda a sexta. E quem não tem que trabalhar fim de semana faz 12 horas por dia, 5 vezes por semana e completa as 60 horas na sexta-feira. E esse daqui é a nossa lista de áreas dentro do Campus Palotina, do programa de residência em medicina veterinária Campus Palotina. Então, a gente tem 10 áreas diferentes, que vai de clínica médica de pequenos animais, clínica cirúrgica de pequenos animais, clínica médica e cirúrgica de grandes animais, diagnóstico por imagem, anatomia patológica, inspeção de produtos de origem animal, medicina e conservação da fauna silvestre, anestesiologia veterinária, a mais linda de todas, laboratório clínico e doenças parasitárias e infecciosas dos animais. Esse daqui é o nosso corpo docente atual. Então, o professor Flávio Chigueiro é responsável pelas áreas de clínica médica de pequenos animais, junto com a professora Luciana, e ele ainda faz diagnóstico por imagem, junto com a professora Marilene. O professor Ulisses da Cunha é o responsável pela área de clínica cirúrgica de pequenos animais. O professor Ronaldo é responsável pela medicina e conservação da fauna silvestre. O professor Luciano Bersot e o professor Vinícius Barcelos são responsáveis pela área de inspeção.
A professora Jeane e a professora Maristela são responsáveis pela área de clínica médica e cirúrgica de grandes animais. O professor Nelson é responsável pela área de doenças parasitárias. A professora Aline pela anatomia patológica, eu aqui mais cabeluda. A professora Silvia pela saúde pública. A professora Érica, ela não é preceptora, ela não orienta na residência, mas ela ministra a disciplina de bem-estar, ética e bem-estar. E a professora Elizabeth também dá aula, mas ela não orienta na residência. E a gente tem 2 professores que estão afastados, a prof. Mônica, da Clínica Médica de Pequenos Animais, e o professor Anderson, da Medicina e Conservação da Fauna Silvestre, que os 2 estão afastados para doutorado. E além desses professores, a gente tem os preceptores, que são médicos veterinários ou não, que atuam nos diferentes laboratórios. Então, a Anúzia e o Márcio são médicos veterinários e atuam na Clínica Médica de Pequenos Animais. O Pedro é farmacêutico e ele atua dentro do laboratório clínico. E a Rosana, eu não tenho certeza qual que é a formação dela, mas ela participa do laboratório de inspeção de alimentos. E aí eles ajudam a gente na orientação dos residentes. Então, vou falar um pouquinho sobre as diferentes áreas. Então, na Clínica Médica de Pequenos Animais, os residentes são responsáveis pelos atendimentos médicos, pelos atendimentos de emergência, pelo internamento dos animais. E nas emergências a gente tem de tudo. Então, tem paciente que vai precisar de coleta de sangue, por exemplo. Então, os residentes da clínica médica, da clínica cirúrgica coletam bolsas de sangue para transfusão, passagem de sondagem dos pacientes. Então, os cuidados de internamento todos são de responsabilidade dos residentes da clínica médica de pequenos animais. Na clínica cirúrgica, então, eles também fazem atendimento clínico cirúrgico, realizam os cuidados com os pacientes internados, e aí tem como adicional o centro cirúrgico. Então, a realização dos procedimentos cirúrgicos em pequenos animais é de responsabilidade dos residentes de clínica cirúrgica de pequenos animais. Então, aqui mostrando a equipe, professor Ulisses com os seus residentes, e aqui o pessoal da Neste, 2 residentes da cirúrgica aqui no campo operatório, mais cirurgia. Então, esse é o ambiente onde os residentes da clínica cirúrgica permanecem a maior parte do tempo. A clínica médica e cirúrgica de animais de grande porte, então, tem uma rotina bem diferente, porque eles fazem atendimento a campo, então aqui é uma visita numa propriedade, e eles estão realizando procedimentos cirúrgicos, castrações a campo. E eles fazem procedimentos cirúrgicos também no centro cirúrgico, então a gente tem um centro cirúrgico montado, bem bacana, que a gente atende animais também que não podem fazer atendimento no campo. E faz atendimento clínico. Então, aqui, um filhotinho sendo amamentado, saídas a campo, como eu falei para vocês, então a professora Jeane dirige a Kombi e leva os residentes e os alunos para atendimento fora da universidade, e aqui mais fotinho do centro cirúrgico. O diagnóstico por imagem, então na UFPR Setor Palotina a gente tem 2 equipamentos de imagem, então a gente tem ultrassom e raio-x. O ultrassom conta com 2 equipamentos, esse aqui é o dia que um dos residentes comprou o seu próprio equipamento, acho que foi o Diego, comprou o equipamento dele, aí estava aqui registrado o momento. Mas são 2 equipamentos, esse e esse para ultrassom, e tem o raio-x digital também. Na anatomia patológica, então os meninos fazem necrópsia, fazem avaliação histológica, e esses necrópsias elas são feitas tanto dentro do laboratório de patologia, quanto em saídas a campo também. Não são super frequentes, mas as saídas a campo também acontecem na pato. Aqui no setor de grandes animais, uma necrópsia de cabeça. Aqui mostrando na anatomia patológica, então os residentes também participam, além da rotina propriamente dita dos diagnósticos de patologia, eles participam bastante das aulas no laboratório de patologia junto com a professora Ali. A inspeção de produtos de origem animal, então, acontece dentro do LACOMA. Então, o LACOMA é um laboratório de inspeção e controle de qualidade de alimentos e água,
é coordenado pelo Luciano e pelo Vinícius, e aí então eles realizam diversas análises, tanto para o hospital veterinário, então faz análise de microbiologia, quanto prestam serviços para fora, e aí os residentes são responsáveis pelo processamento dessas amostras todas. Então aqui mostrando para vocês, eu não vou me arriscar a dizer o que eles estão fazendo, porque eu realmente desconheço. Aqui um pouquinho da equipe do Lacoma. Então, um laboratório super legal. Tipo, meu sonho de consumo. Eu queria que o HV fosse assim também. Bem bonito. A medicina e conservação da fauna silvestre. Então, eles têm um viveiro para reabilitação de animais e eles recebem animais de vários lugares diferentes. Então, tem os centros de, por exemplo, a Itaipu, o IAP, que recebem animais, resgatam os animais e eles encaminham para o hospital veterinário. Então a gente tem uma parceria que não é super formal, mas a gente tem recebido animais com bastante frequência, zoológico. Então, para atendimento médico e para atendimento cirúrgico, é de responsabilidade do pessoal da medicina e conservação da fauna silvestre. Então, várias espécies diferentes. E aqui é um dos últimos atendimentos que aconteceu essa semana passada, que foi uma anestesia e coleta de sangue de peixes para um experimento. Então, tem tanto atendimento clínico quanto atividades experimentais também. E como eu falei para vocês, atendimento médico e atendimento cirúrgico. A anestesiologia, então, é a área mais linda com certeza, sem parcialidade alguma. Então, aqui mostrando para vocês um pouquinho do nosso centro cirúrgico, a gente consegue, tem um equipamento muito legal, então tem equipamentos de anestesia inalatória, bombas de infusão diferentes, ultrassom, a gente consegue realizar técnicas diferentes de bloqueios, em diferentes espécies, então aqui cães, que é um coelhinho para fazer odonto, grandes animais. Então, a rotina da anestésio consiste no acompanhamento, na realização de anestesia nas diferentes espécies e nos atendimentos emergenciais a gente consegue também a participação dos residentes da anestesiologia. O laboratório clínico, então a realização de análises clínicas, hemograma, exames bioquímicos, urinálise, é feito por essa equipe. Então tem equipamentos automáticos, o laboratório de análise clínica é bem equipadinho, bem legal. E o laboratório de doenças parasitárias, para exame de fezes e pele. Mas aí, qual que é a diferença entre residência, aperfeiçoamento e mestrado? Então, vamos lá. Basicamente, os programas de residência, aperfeiçoamento e especialização, eles são programas de pós-graduação lato sensu, ou seja, eles são destinados para o treinamento em serviço e a diferença entre eles vai se basear basicamente, então, entre residência e aperfeiçoamento é a carga horária, a residência são aquelas 5.760 horas estabelecidas pelo MEC, e os programas de aperfeiçoamento têm uma carga horária mais reduzida, que não tem um padrão, depende de cada programa, mas gira em torno de 40 horas semanais. E pode ser de 1 ano ou de 2 anos, então tem uma variação aí. Outra coisa que muda entre residência e aperfeiçoamento é a bolsa. Então, a bolsa da residência é uma bolsa MEC, que gira em torno de R$3.000, paga pelo MEC. E os programas de aperfeiçoamento, a bolsa é paga pela instituição. E aí não existe um valor fixo, mas geralmente é menor do que a bolsa de residência e pode ser até 70% do valor de uma bolsa de mestrado, que é R$1.500. Então, pode ser tipo uns R$800, R$900. Além disso, muda a dedicação ao programa. Os programas de aperfeiçoamento, como são em torno de 8 horas por dia de trabalho, de 6 a 8 horas, você consegue fazer outras atividades para complementar a renda e complementar a sua carga horária. E a residência não, como eu falei para vocês, é dedicação exclusiva. E os programas de especialização? Os de especialização são aqueles que são pagos, e aí tem alguns que precisam de um processo seletivo para você entrar, e outros que você se inscreve e já começa automaticamente, geralmente tem duração de 2 anos e acontece aos fins de semana. Então, esse daqui tem a carga horária prática, é um pouco reduzida, porque são programas com uma carga horária bem menor.
E o mestrado são programas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, eles são muito menos práticos, eles são mais teóricos. E aí dentro do mestrado a gente tem programas de mestrado acadêmico, que é o mestrado clássico, que você vai se preparar para a vida acadêmica mesmo, para ser professor ou para entrar num programa de doutorado. E existem os programas de mestrado profissionais, que são mestrados que vão te preparar para o mercado de trabalho. Então, te forma um pesquisador para você atuar em empresas, por exemplo, tá certo? E aí, se vocês tiverem interesse em mestrado, depois vocês podem falar comigo, que não é muito o assunto dessa palestrinha, tá certo? E aí, então, o que muda entre os programas lato sensu e estrito sensu é o foco do trabalho. Então, aqui é muito mais prático e aqui é muito mais acadêmico, teórico. O perfil, então aqui você sai um profissional para atuar no mercado de trabalho e aqui você sai para atuar acadêmico, né? Então, ou um pesquisador ou professor, e o mestrado profissional para um pesquisador dentro de uma empresa. E a gente tem diferença de bolsa também, então bolsa de residência em torno de R$3.000, aqui em torno de R$1.000, e o mestrado em torno de R$1.500, e alguns programas são pagos. E aí, gostou? Então, se você quiser fazer parte do HV, o que você pode fazer? Como aluno, vocês têm duas possibilidades: o programa de voluntariado acadêmico e o estágio curricular. Não é possível um aluno de fora fazer estágio extracurricular dentro do HV. Então, o programa de voluntariado acadêmico é exclusivo para os alunos UFPR, e aí o UFPR geral, pode ser tanto Curitiba quanto Palotina. E aí tem uma limitação de carga horária, que são 12 horas semanais por até 24 meses. E quem não é da UFPR pode fazer estágio dentro do HV como estagiário curricular. Então, se existe no currículo do curso de vocês o estágio curricular, aí vocês podem aplicar. E aí vocês podem fazer até 40 horas por semana por até 12 meses. Como que vocês entram dentro desses programas? Então, o HV é uma estrutura bem pequena, então a gente não tem uma secretaria responsável pelos estágios ainda. Cada docente é responsável pelos seus estagiários, ou PVAs. Então, você deve entrar em contato direto com os professores responsáveis, e aí o que eu deixo de dica para vocês? Que vocês tenham um nível mínimo de conhecimento, principalmente falando em PVA, porque muitas vezes o aluno vem, tipo, primeiro semestre querendo fazer estágio na anestesiologia, por exemplo. Você não tem conhecimento suficiente para conseguir entender o que as pessoas estão fazendo, e aí você acaba perdendo a oportunidade de fazer ou pega ranço, né? Tipo, nem gostei, não entendi nada, não gostei. Então, é legal que você converse com o professor e veja, nesse semestre que eu tô, você acha que é suficiente, que eu tô preparado para isso? Porque às vezes não existe um pré-requisito formal, mas é legal vocês verem se às vezes vale a pena naquela área, naquele momento da vida de vocês. Outra coisa que é legal, antes de vocês pedirem PVA, é que vocês avaliarem a disponibilidade de horário. Então, não venha pedir PVA, por exemplo, se você tem meia manhã ou meia tarde. Em 2 horas, você não vai conseguir acompanhar muita coisa. Então, disponibilize pelo menos um período cheio para fazer a atividade, porque assim vocês realmente conseguem acompanhar todo o processo daquela atividade que vocês estão acompanhando e conseguem entender e absorver melhor a informação, tá certo? E tenham dedicação e responsabilidade. Se vocês se programam para vir fazer atividades dentro do HV, a gente conta com vocês na nossa rotina. Então, se vocês vierem, venham realmente dispostos a participar. Tá certo? E para quem é da UFPR, fica a dica: não peçam PVA picado em vários lugares diferentes no mesmo semestre, porque cada pedido de PVA ele conta com uma quantidade de meses, vocês só têm 24 meses para fazer durante o curso. Então, não peçam, por exemplo, eu quero 6 horas na anestesiologia esse semestre, 6 horas na cirúrgica. Não, peçam as 12 horas naquele semestre, nos 4 meses do semestre, numa área só. E aí no outro semestre vocês pedem mais 12 horas por semana em outra área, porque assim vocês otimizam esses 24 meses que vocês têm direito, porque se vocês gastam logo nos primeiros semestres do curso os PVAs
vários no mesmo semestre, no final vocês acabam não tendo mais carga horária para fazer PVA e aí não pode mais fazer, tá certo? Então, usem com sabedoria essa carga horária de vocês de PVA. Então, era isso, meninos. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, estou aqui à disposição. Oi, Fabiola. Então, nós vamos para perguntas. Ela vai aparecer aqui na tela para você, tudo bem? No final da residência multiprofissional, você ganha o título de especialista? Não. O título de especialista, ele é emitido pelos colégios das especialidades. Então, existe o colégio de cirurgia, existe o colégio de anestesiologia, de diagnóstico por imagem, e aí o título de especialista, ele é emitido por esses colégios. E aí você tem que fazer uma prova de especialista, e aí, se você for aprovado, você tem o título. Então, geralmente, o título para você aplicar para o título de especialista, você precisa ter cumprido alguma exigência. Então, por exemplo, para anestesiologia, que é o que eu conheço, você tem que ter feito uma quantidade de anestesias, em torno de 300 anestesias em diferentes espécies. E aí, a residência, ela te dá essa base, porque você, durante o programa, você consegue realizar várias dessas anestesias para colocar no seu formulário de aplicação para o título, entendeu? E aí tem essa parte de exigência do conhecimento prático, mas também tem uma prova teórica, que você tem que participar. Geralmente as provas acontecem junto com o Congresso Brasileiro da área. Como funciona a dinâmica de plantões entre residentes? Então, depende da área. Por exemplo, tem áreas que têm muito poucos residentes. Tem laboratório clínico, por exemplo, são 2 residentes. Diagnóstico por imagem são 4 residentes. E aí, se você tem que ficar de plantão alguém no fim de semana. Então, no laboratório clínico, o plantão é final de semana sim, final de semana não. Então, tá com um ou outro residente. O diagnóstico por imagem, como são 4, aí é um plantão a cada 4 semanas. E assim vai. Então, depende do número de residentes que exercem aquela atividade. Nos plantões de pequenos animais, aí oscila, inclui dentro da mesma escala a cirurgia e a médica. Então, tem um número grande de residentes que varia um pouquinho, tem ano que são 12, tem ano que são 11, tem ano que são 10, e aí tem essa escala a cada 10 semanas, entenderam? Então, varia muito os plantões de fim de semana. Os plantões noturnos, eles são exclusivos dos residentes de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. E aí, então, eles também no mesmo esquema. Então, é uma semana inteira de plantão e aí você folga 10 semanas, por exemplo, 8 semanas, e aí vai de novo a semana inteira de plantão. Aí quem dá o plantão noturno não trabalha durante o dia, ele cumpre as 12 horas por semana dele durante a noite. E para grandes animais, aí é uma loucura, porque são 3 residentes, e quando tem, por exemplo, cólica, aí vira uma maratona, porque geralmente não tem o plantão noturno, tem o plantão de fim de semana, igual as outras áreas que tem pacientes, mas o noturno geralmente não tem. Mas quando tem cólica, aí vira uma noite atrás da outra, o professor junto com os residentes, e vai acabando fazendo um banco de horas, porque não tem como controlar essas emergências, né? E as outras áreas de laboratório, por exemplo, patologia, lacoma, aí não tem um plantão, doenças parasitárias, fixo, só geralmente quando tem um evento pontual. Esse ano abriram ou vão abrir inscrições para residência? Ainda não abriu, mas tudo indica que vai abrir. Fiquem de olho no núcleo de concursos, é onde
são publicadas as informações do programa de residência, nc.ufpr.br. Quais são os tópicos mais importantes no currículo na hora da seleção? Bom, a professora Marilene vai falar sobre isso, tá? Mas, pensando que o programa de residência é um programa muito de treinamento em serviço, então pensem o seguinte: você tem um monte de artigo publicado, não tem muita relevância para um residente, porque a gente quer uma pessoa que saiba fazer ou que tenha habilidades para fazer, né, que tenha o perfil de realização de atividades práticas. Então, a gente quer que a pessoa tenha feito bastante estágio. Então, o estágio é o ponto forte. Mas outras coisas que pontuam além do estágio, o PVA, né, monitoria, iniciação científica, que mais? Extensão, projetos de extensão também contam. Então, são esses três, além do estágio, né? Estágio, monitoria, iniciação científica e extensão. Na área de clínica cirúrgica, precisa alguma especialização antes de iniciar a residência? Não, não precisa. Então, o programa de residência no Brasil, ele é com alvo no recém-formado. Nos Estados Unidos, o residente é aquela pessoa que quer aplicar para a especialização. E aí, então, muitas vezes ele já tem anos de experiência prática e aí ele vai para a residência. No Brasil, não. No Brasil, a característica do residente é um recém-formado. Então, a gente espera que vocês tenham conhecimentos básicos daquela área específica que vocês vão aplicar. Mas não precisa ter nenhum tipo de especialização antes, não. Então, o conhecimento de graduação vai ser suficiente. Graduando de universidade particular pode se inscrever no estágio? Só o estágio curricular. Aí sim, não tem problema nenhum. O estágio extracurricular ou o nosso PVA é exclusivo para os alunos UFPR. Sobre as provas, são específicas para cada área? Por exemplo, a área de anestesiologia é só sobre essa área? Não. E essa é uma das exigências do MEC. Então, o MEC, ele quer um residente generalista. Então, a prova tem que ser generalista para entrar, tá certo? Tem alguns programas que fazem provas mais selecionadas, mas não é o padrão que o MEC gostaria. Por isso, então, a nossa Coremu, que é a instância superior dentro da UFPR, nos exige isso. Então, a prova, ela é generalista. A gente tem uma prova teórica, de múltipla escolha, e de todas as áreas, cai saúde pública e as 10 áreas do conhecimento. E tem ano que tem prova específica aberta. Então, teve um ano que teve e depois a gente nem teve mais. Então, não sei como que vai ser esse ano, eu tô meio por fora do processo seletivo, vocês podem perguntar para a professora Marilene. E aí, na prova escrita, era, por exemplo, faziam a mesma prova, a clínica médica, a clínica cirúrgica, de pequenos, anestesiologia, clínica médica de grandes e animais silvestres, por exemplo, e laboratório clínico. Todos eles faziam a mesma prova escrita, tá certo? Então, é sempre generalista. Última pergunta. Após concluir a residência em uma área, é permitido prestar para outra? Sim. E o que vai limitar vai ser o tempo de formado. Então, hoje, o programa de residência de Palotina, ele autoriza a entrada de residentes até 4 anos depois de formado. Então, se você ainda cumprir esse intervalo, você consegue fazer. O que não pode é fazer 2 residências na mesma área. Tipo, eu fiz anestésio 2 vezes. Aí não pode, você não vai conseguir entrar. Mas em áreas diferentes é possível, contanto que você cumpra a exigência do tempo de formado, que aqui pra gente é 4 anos, mas isso varia de universidade para universidade, então fiquem de olho. Então, Camila, eu gostaria de agradecer a presença, a sua palestra foi muito boa, muito esclarecedora. E eu vou tirar aqui para conversar um pouquinho com o público, tudo bem? Muito Obrigada, obrigado pela viu? sua presença. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente agradece. Então, nós vamos para um breve intervalo, mas para vocês poderem tomar água e ir no banheiro, e voltando no intervalo, nós teremos a palestra da Marilene,
E eu gostaria de falar agora que a palavra-chave é plantão. Então, quando você for assinar a chamada, coloquem que a palavra-chave é plantão. Então, já voltamos para a palestra da Marilene.